Olá, gloriosa paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Nunes, sou diaconisa na Igreja Adventista da Promessa e sou promessista desde que eu nasci. Tenho servido ao Senhor nos ministérios de jovens, adolescentes, professora de adolescentes, liderança de jovens, que é um ministério bem desafiador, mas que eu amo muito. E até que o Senhor tem nos dado graça, nos ensinado, nos direcionado e eu fico muito, muito feliz. Também no Ministério de Música para ajudar a minha igreja local. Então, eu tenho um grande prazer de dizer que durante toda a minha vida eu tenho servido ao Senhor da melhor maneira que eu posso e sempre aprendendo cada dia mais. Hoje eu gostaria de refletir com vocês na passagem bíblica de João 3,16, que é o coração do Evangelho. É um versículo tão pequeno, mas com um significado muito, muito grande. Nós já vamos entender por quê. A palavra do Senhor diz bem assim para nós, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo bíblico, ele é chamado de o pequeno evangelho. Você sabia? Pois é, eu também descobri há pouco tempo. E ele tem um significado muito grande porque ele resume o plano de salvação em poucas palavras: o amor de Deus, o dom de Cristo e a promessa de vida eterna. E hoje a gente vai refletir sobre 3 pontos importantíssimos que nós encontramos nessa passagem bíblica. Primeiro ponto que nós vamos descobrir é que o amor de Deus é a origem da salvação. O texto bíblico começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor não é apenas um sentimento, mas o amor de Deus, ele é uma ação concreta. Ele, o nosso Deus, ele não ficou indiferente ao pecado humano. Mas ele tomou uma decisão, ele tomou a iniciativa de se reaproximar do ser humano, de se aproximar novamente da humanidade, fazendo com ela uma reconciliação. Então, o amor de Deus é a origem de toda a salvação. Hoje em dia, numa era de tanta indiferença, no mundo caótico que vivemos, onde tudo é descartável, sentimentos, pessoas e produtos, né, e também serviços, tudo muito descartável, nós precisamos lembrar que somos amados por Deus de uma forma única e incondicional. Isso é muito importante, saber que somos amados de forma incondicional, que Deus tinha um plano de salvação para cada um de nós, então isso é tão importante, tão significativo. E o segundo ponto que nós gostaríamos de falar é sobre Cristo, que é a expressão máxima do amor. O texto continua dizendo para a gente assim, olha, que deu seu filho unigênito, ou seja, seu único filho, para se entregar por nós. Então, ele deu o seu único filho, ele entregou o seu único filho. Deus entregou o seu filho único em favor da humanidade. Jesus, ele não foi enviado por uma opção apenas, mas ele é a própria solução, uma solução definitiva para a humanidade. Isso tem um significado muito grande, porque não é como se fosse um plano B. Não, eu tenho um plano B. Não, Deus não fez isso. Ele tem um plano para cada um de nós, ele tem um plano de salvação para a humanidade e ele então envia seu filho, ele entrega seu filho para morrer na cruz por nós. Então, Cristo, ele é a própria expressão do amor de Deus para com a humanidade. Muitas pessoas hoje em dia, todo o tempo, né, desde que o mundo é mundo, na verdade, tem buscado salvação, tem buscado felicidade plena e muitas outras coisas. Em coisas materiais, em sentimentos, em pessoas, em espiritualidades relativas, né, e alternativas, mas nós percebemos que nada disso resolve a situação humana. A Bíblia nos afirma que somente em Cristo nós vamos encontrar perdão e reconciliação com Deus. É somente através de Jesus Cristo, crendo em Cristo, confiando no Senhor Jesus, que nós nos reconciliamos de novo com o Pai, firmamos uma nova aliança com Deus e assim então encontramos salvação e felicidade somente em Deus, somente em Jesus Cristo. O terceiro ponto é que a vida eterna é a promessa para todo aquele que nele crê.
A terceira parte do versículo vai dizer para nós assim, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos acesso a essa promessa através da fé em Cristo Jesus. Confiar em Cristo, não apenas de forma intelectual, lendo e ouvindo falar sobre Cristo, mas vivendo, acreditando, andando lado a lado com Cristo Jesus, aceitando Cristo como do nosso Salvador. Essa é a grande diferença. Hoje em dia, no mundo digital, que tantos recursos, né, e tantas coisas que nós vemos, e mensagens bíblicas curtas, médias e longas, em várias plataformas, em vários streams, então nós vamos percebendo que é uma competição de mensagens e isso não significa que nós vamos encontrar Jesus ali, nós encontramos Jesus Cristo na Bíblia, na vivência, lado a lado com Ele, vivendo suas promessas, andando com Jesus, buscando ser cada dia mais parecidos com Cristo. Então, a vida eterna é a promessa para todo que crê em Cristo Jesus. Então, nós vamos vendo que a vida eterna em Cristo é única, não é passageira, ela é duradoura, ela transforma a nossa vida agora e para sempre. Só existe uma forma de encontrar alegria plena, felicidade, salvação, é através da fé em Cristo Jesus. Aí sim nós poderemos encontrar. E para a gente concluir, João 3,16 nos lembra que o amor de Deus é a fonte de toda salvação, que Jesus Cristo é a prova desse amor e a fé em Cristo é o que nos garante vida eterna. Maravilhoso, não é? Para a gente finalizar, eu queria deixar uma pergunta para você. Se você já correspondeu a esse amor, se você já respondeu a esse amor, porque Jesus está nos chamando. Deus está te chamando, Deus está chamando a mim e a você. Você crê em Cristo, você crê nessa promessa, você confia plenamente em Deus. No mundo de tantas distrações e de tantas ofertas, tantas buscas desesperadas, no mundo desesperado e ansioso, frenético como que nós estamos vivendo, ouvir a mensagem central do Evangelho que é Deus nos ama. Jesus Cristo nos salva e é nele que nós encontramos vida eterna. Não existe promessa melhor, não existe nada melhor do que isso, do que saber que existe um final feliz para a história da humanidade. Que toda essa dor, toda essa tristeza que estamos vivendo hoje, esse caos um dia vai acabar. Um dia o Senhor Jesus vem nos buscar e aí sim nós vamos poder viver plenamente e eternamente com Cristo Jesus, com Deus nosso Pai e o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e que essa promessa se cumpra. Aceite Jesus como seu único Salvador, aceite a promessa de salvação, de vida eterna e você com certeza será muito mais feliz. Que Deus te abençoe, um grande abraço, nós vemos em breve.